Olá, nós vamos mostrar em 3 etapas como construir um desenho em perspectiva isométrica. Colocar todas as medidas e, além de colocar as medidas, editar essas medidas para que fique de um jeito bem isométrico. Primeiro, a gente deve dar 2 cliques na tela ao abrir o AutoCAD para expandir um pouco a tela. Aí agora vamos trazer para cá uma imagem do desenho que vamos construir. Depois, nós temos que ir na barra de status e ativar modo ortogonal, ativar desenho isométrico, dar uma verificada se está ativado linhas de referência, nesse caso está, e objeto Snap, nós temos que verificar se está ativado ponto de extremidade, ponto do meio, centro, quadrante, que é importante no caso da perspectiva isométrica, interseção e extensão. Beleza? Vamos então iniciar o nosso desenho. Primeiramente, vamos pegar o comando linha e vamos desenhar o cubo completo. Um cubo que tem 50 de aresta. Clicamos em um ponto, deslocamos o mouse e digitamos o valor 50, Enter. Levanto, 50, Enter. Levo para a esquerda, 50, Enter. C de close, ele fecha e eu tenho a primeira face do cubo. Como agora quero desenhar a face da frente, vou dar um F5. E mais um F5. Agora o cursor está na face da frente. Novamente o comando linha, 50, 50 e fechou aqui, mais um Enter. Um F5 para ficar, mais outro F5 para ficar exatamente neste plano. Novamente o comando linha, veja que se eu der um Enter ele pega o comando linha, foi o último comando. Clico neste ponto, 50 e 50. Agora temos o cubo desenhado. Vamos agora desenhar estes 3 cilindros. Primeiro F5 para desenhar o cilindro desta face. Pegamos o comando elipse, mas veja bem, tem que ser elipse, axial e final. Esta segunda elipse. Não podemos esquecer de clicar em isocírculo. Para pegar o ponto do centro da face, que ele está centrado na face, veja, 3 cilindros, centrado na lateral do cubo. Então, eu aproximo aqui do ponto médio, vou para o centro, aproximo do ponto médio do outro lado e volto. Quando aparecer o xizinho bem no centro da face, ele pede para especificar o centro, eu clico, e agora vou especificar o raio. Veja, se o diâmetro é 30, então o raio é 15. Agora eu vou fazer uma cópia desta elipse. Copiar, selecionar, Enter. Como eu quero trazer para frente, eu preciso dar um F5. Clico, digito 40, Enter. Mais um Enter. Novamente um Enter. Ele pede para selecionar o objeto. Agora vou dar um F5, novamente, para trabalhar nesta face aqui. Elipse, isocírculo, aproximo aqui, venho para o centro, digito 15, Enter. F5 para fazer uma cópia deslocada. Clico na tela, desloco, digito 40, Enter. Novamente um F5 para ir para outra face, face da esquerda. Elipse, isocírculo, aproximo aqui, venho, deste lado aproximo também, tenho o centro, clico, digito 15, que é o raio, e F5 para fazer uma cópia deslocada. Clico em um ponto,
arrasto o mouse na direção que eu quero, digito 40, pronto. Agora vamos pegar o comando linha e vamos fazer linhas que vão definir o final do cilindro, né? O lado dele. Veja que ao ativar o ponto de quadrante, facilita bastante, porque agora eu posso pegar exatamente o ponto do quadrante. Enter, novamente um Enter, quadrante, quadrante, Enter, quadrante, quadrante, novamente Enter e mais um Enter, quadrante, quadrante, novamente um Enter para pegar comando linha, retornar no comando linha, clico no quadrante, quadrante, Enter para encerrar, Enter para pegar novamente o comando linha, quadrante, quadrante. Agora só falta ir no comando trim, dar um Enter e tirar todas estas partes aqui, ó, que estão atrás do cilindro, tá? Para ficar mais real o nosso desenho. E pronto. ESC. Nesta segunda etapa, nós vamos colocar as medidas no desenho e as anotações. Primeiramente, nós devemos, aqui ó, no principal, vir nas propriedades e mudar a cor. Vou botar uma cor vermelha para essas anotações e medidas. Em segundo, nós devemos clicar no menu Anotação para alterar o texto. Eu quero usar uma caligrafia técnica, então aqui em texto, nessa setinha de configuração aqui, ó, eu vou mudar o estilo de texto. Em vez de Arial ou TXT, eu vou pegar e escolher o padrão técnico. Esse padrão ISOC PUR. Mandar aplicar e close, fechar. Agora vamos colocar as medidas. Para colocar as medidas no desenho isométrico, nós temos que sempre usar cotas alinhadas, essa aqui, ó. Você vai clicar em dois pontos e vai puxar um pouquinho a cota. Veja que ela ficou diferente, ela ficou virada. A nossa terceira etapa vai ser alinhar essas cotas, deixar no isométrico certinho, nos eixos isométricos. Agora nós vamos colocar o diâmetro deste cilindro. Então eu preciso dar um F5. Mas para eu conseguir pegar exatamente este ponto aqui, ó, veja, fica difícil, eu não consigo pegar exatamente o ponto que eu quero, que é o ponto do diâmetro, do isocírculo. Então eu tenho que fazer uma linha que vai me mostrar estes pontos. Veja, eu passei no centro, levei para o lado e faço uma linha um pouco mais do centro. Só que para isso é interessante que esteja ativado o modo ortogonal, porque isso vai fazer com que a linha fique exatamente no eixo isométrico. Veja, linha, aproxima aqui, ó, do centro, pego esse ponto e aqui. Caso eu não consiga pegar exatamente este ponto para fazer esta linha, o que eu posso fazer? Por exemplo, vou dar um F5 para fazer nesta face aqui agora. Estas linhas que definem o centro. Eu posso fazer uma linha aqui fora, uma outra linha cruzada, e agora eu venho mover estas duas linhas, pegar desse ponto, que é o ponto do cruzamento delas, e coloco aqui. Novamente, eu acho que este é o jeito mais prático. Você faz uma linha, um pouquinho maior, faz uma outra passando pelo centro da primeira, em seguida pega mover, seleciona as duas linhas, pega exatamente aquele ponto do cruzamento, que é o centro das duas, e leva até
o centro da elipse. Vamos colocar essa medida de altura, a mesma cota alinhada. Pego um ponto aqui, pego outro e puxo um pouquinho. Agora vamos colocar estas anotações. Clico aqui em Leader, clico aqui no centro. Neste momento é interessante tirar do modo ortogonal, dar um F8 ou clicar aqui, para que eu consiga fazer desta forma, assim, ó, inclinadinha. E aí eu vou digitar aquele texto. 3, se for fácil, entrada na lateral do cubo. Outra anotação, vou clicar, vou puxar, em seguida vou digitar cubo com 50 de aresta. Pronto, a segunda etapa do nosso desenho está feita. Agora vamos para a terceira etapa, que é alinhar estas cotas. Como que eu faço isso? Primeiramente, eu vou clicar no menu Annotate, de anotação. Depois eu vou Dimension e oblíquo. Vou selecionar a cota, vou dar um Enter, vou clicar em 2 pontos da tela que vai me dizer a direção que eu quero que ela fique. Então, eu clico num ponto. Veja, neste momento é interessante o ortogonal ativado, para que eu possa exatamente, com precisão, indicar a direção. Clico no segundo ponto, então. Vamos ver, novamente. Nós viemos aqui, ó, Annotate, dimensão, oblíquo, seleciono a cota, dou Enter, clico num ponto e depois num outro ponto na tela que vai me dizer a direção que vai ficar a minha cota. Veja, ainda existe uma diferença. Ela está um pouquinho virada, ela teria que girar nesse sentido, no sentido anti-horário, sentido positivo, 30 graus para ficar alinhada exatamente como esta aqui, ó, né? Então nós temos ainda que fazer mais uma mudança aqui. Nós temos que girar este número, tá? Mas antes de tudo, nós vamos aumentar um pouquinho o tamanho aqui, ó. Tá muito pequenininho aqui, ó. Como que eu faço para aumentar o tamanho da cota? Isso vai depender do tamanho do seu desenho. Então, neste caso, não está adequado o tamanho dos números. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, ó, anotações, Dimension, nessa setinha aqui, ó. Veja, quando a gente mudou o texto, a gente vem nessa setinha aqui, ó, mudar a configuração. Quando eu quero mudar a dimensão, também vem nesta setinha aqui, ó. Modificar. Aí aqui, ó, tem várias abas. Eu vou clicar em Fit. E aqui, ó, o valor global de escala, eu quero que fique com 3 vezes o tamanho. Então eu vou botar 3. Simplesmente vou dar OK e Close. Veja que agora o meu número ficou um tamanho adequado. Tá? Vamos então virar estas cotas aqui, ó, para que elas fiquem exatamente alinhadas com os eixos isométricos. Então, virar as cotas, na verdade, a gente já virou. Nós vamos virar o número. Só que para virar o número, primeiro nós temos que vir aqui, ó, em Annotate, texto,
nós temos que criar um novo estilo, new. Esse novo estilo vai se chamar estilo 30, ok? E o ângulo que ele vai girar é o ângulo de 30. Mando aplicar, então. Um outro estilo eu tenho que criar, vou ter que criar dois estilos. Um novo estilo, esse estilo vai se chamar menos 30, ok? E aqui o ângulo que ele vai girar é menos 30. Mando aplicar e close. Sim, fecha. Então, basta eu selecionar o texto e vir aqui, ó, escolher o estilo 30 ou menos 30. Se eu clicar aqui, ó, no estilo 30, ele vai ficar alinhado nesse sentido aqui. E aqui, se eu clicar duas vezes, escolher o sentido de texto menos 30, ele vai ficar alinhado desse jeito. Caso eu escolha o estilo diferente, não tem problema. Venho aqui e troco. Veja que o nosso desenho ficou exatamente com o modelo proposto, né? Perspectiva isométrica, as cotas alinhadas, né? Os números, os valores também alinhados.